falta de tempo para estudar tem relação direta com a nossa capacidade de administrar a nossa própria vida. Quando você não tem um método para gerir o uso do seu tempo, ou ele não é eficaz, o resultado é a sensação de não termos tempo para nada em nossas vidas. Nesse episódio eu vou te mostrar 5 estratégias para eliminar a falta de tempo para estudar e manter-se firme no seu propósito de passar logo em um concurso. Existe um grande mito que diz que quando aplicamos um método para gerenciar o nosso tempo, ficamos muito presos a ele e perdemos a nossa capacidade de ação, conduzindo a nossa própria vida através de uma agenda engessada de compromissos. É muito comum ouvirmos que ficamos mais frios por dizer não às outras pessoas, priorizando os nossos compromissos pessoais aos compromissos sociais ou outros eventos que possam acontecer, como festas, como baladas ou algo do tipo. Porém, isso não passa de balela. Quando você aplica um método de gestão do tempo, você aprende não só a controlar o uso do seu tempo, como também a priorizar atividades e compromissos. E muitas vezes a sensação de falta de tempo decorre justamente desse descontrole. A grande verdade é que todos nós temos as mesmas 24 horas do dia. Então a principal diferença entre quem consegue estudar com qualidade e ser aprovado e quem não estuda por dizer que não tem tempo é justamente saber administrar o uso do tempo. Eu sou o Pablo Amorim, eu sou o mestre em concursos do Dicas Curtas e semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas, várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos e conquistar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Praticamente tudo o que realizamos em nossa vida precisa de um propósito, precisa de um porquê. Ou você precisa resolver um grande problema, ou conquistar algo que te dê muita satisfação para que você tenha a energia necessária para fazer tudo o que precisa ser feito. Pense na importância que conseguir mais tempo para estudar teria para a sua aprovação. O tempo é fator fundamental para a realização de qualquer projeto, inclusive do seu projeto de aprovação. Geralmente, quando as pessoas dizem que não têm tempo para estudar, na verdade elas não sabem quais são as suas prioridades. Veja o exemplo de uma pessoa que trabalha muitas horas por dia, vive uma vida sedentária, se alimenta mal, dorme mal, mas um dia ela fica doente e por recomendação médica ela passa a fazer 1 hora de atividade física todos os dias e entra em uma dieta rigorosa por conta do sobrepeso e do risco de problemas cardíacos. Por que você acha que houve essa mudança de comportamento? A pessoa ganhou mais tempo no seu dia para praticar atividade física? A resposta é não. Ela apenas passou a priorizar a sua saúde e se reorganizou para conseguir 1 hora na academia. O raciocínio também vale para os estudos. Você deve mapear o uso do seu tempo, eliminar as atividades sem importância para a sua fase de concurseiro, seja lazer em excesso, redes sociais, assistir séries, baladas. Coloque os estudos nesses horários. Existe uma pergunta clássica nesse momento. Qual é a quantidade ideal de horas de estudo diário? A resposta é bem simples. O máximo de tempo que você conseguir estudar com um mínimo de qualidade de vida aceitável. Administrar bem o seu tempo é fundamental para o estudante. Você deve traçar um planejamento das suas horas de estudo e segui-lo à risca. No início é mais complicado fazer esse controle, mas com o tempo você vai perceber que fica bem simples. Vamos a um exemplo prático. Vamos supor que você tenha 2 horas para o seu estudo diário. E alguns estudos sugerem que devemos ter um intervalo de 10 a 15 minutos a cada 1 hora de estudo para que o estudo seja produtivo. 1 hora equivale a 60 minutos, então 2 horas equivalem a 120 minutos de estudo por dia. Então, retirando os 10 minutos de intervalo, sobram 110 minutos para você estudar. E se a gente dividir em 2 tempos, teremos 2 tempos de 55 minutos de estudos efetivos, com um intervalo de 10 minutos entre eles. O ideal é que você use esse tempo somente para estudar. Então eu recomendo fortemente que você deixe o seu local de estudos pronto e separe todo o material antes de começar a estudar. Isso tudo proporciona ao aluno uma excelente otimização do tempo.
Além disso, você pode usar horários alternativos para estudar também, como o seu tempo nos deslocamentos de sua casa para o trabalho, assistindo a uma videoaula, ouvindo suas aulas gravadas, ou até mesmo podcast, e até realizando a leitura dos seus resumos, por exemplo. Uma vez que você tem entendido que a falta de tempo para estudar está intimamente relacionada à falta de prioridade aos estudos e que é importante aprender a gerenciar o seu tempo, é hora de você conhecer uma ferramenta de controle de tempo de estudos muito eficaz, a famosa planilha de estudos. E talvez você se pergunte, mas por que eu preciso de uma planilha para estudar? A resposta é bem clara, para ter controle e organização nos seus estudos. É praticamente impossível fazer o planejamento dos estudos sem organização, e a planilha de estudos é a ferramenta ideal para isso, pois não estamos falando de uma planilha qualquer, mas de uma planilha onde você vai organizar o seu horário e as disciplinas a serem estudadas semanalmente. Assim você tem controle sobre o uso do seu tempo de estudos, além do controle do andamento de cada uma das matérias importantes para o seu concurso. Você basicamente faz a sua programação de acordo com os horários que você tem disponíveis para estudar na próxima semana. E então, faz a distribuição das matérias do edital nesses horários, lembrando do tempo ideal de 10 minutos de intervalo para cada 1 hora de estudos. A consistência é uma característica fundamental para atingir os nossos objetivos, mas para que você consiga manter uma rotina de estudos que provavelmente vai durar por meses ou até mesmo por anos, você precisa ser realista. Não adianta se programar para estudar 8 horas por dia se você tem que trabalhar o dia inteiro, perde muito tempo no trânsito, ainda tem que chegar em casa e dar atenção para a família um pouco. Você precisa ter cuidado com isso, pois se você não conseguir cumprir o seu planejamento dia após dia, a verdade é que você vai se frustrar e provavelmente vai desistir de estudar. Comece descobrindo o que pode ser feito para que você tenha uma rotina de estudos que se encaixe na sua realidade. Então, trace suas metas com responsabilidade. Faça o seu planejamento de maneira que você consiga cumprir todos os seus compromissos de vida, incluindo os de estudo. Se você só tiver 1 hora por dia para estudar, comece com 1 hora. Vá se ajustando, vá eliminando atividades menos importantes para essa sua fase de estudante e vá aumentando o seu tempo gradativamente. Acostume-se a ter uma agenda de compromissos e com o tempo você vai perceber que fica mais fácil ser organizado. Tem um ditado que eu gosto muito que diz o seguinte: quem não tem agenda, vive da agenda dos outros. E para a gente finalizar esse podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho de algumas estratégias práticas para você conseguir mais tempo. A primeira delas é que você seja monotarefa. Sempre termine uma tarefa antes de começar outra. Assim você economiza minutos preciosos. Mantenha o seu local de estudos arrumado e organizado. Deixe somente o que for importante para os estudos e retire as distrações. Anote as tarefas que você precisa realizar. Assim você não perde tempo tentando lembrar nem é pego de surpresa tendo que resolver alguma coisa de última hora. Aprenda a dizer não quando for preciso. Lembre-se, ter foco em um objetivo é dizer não às coisas que te afastam dele. Uso do celular. Programe horários para verificar as redes sociais e mensagens de aplicativos. 99% das mensagens não são urgentes e normalmente as pessoas ligam em caso de necessidade. Uso da TV. Conforme nós conversamos, o lazer é estritamente restrito para o concurseiro. Você deve compreender a importância do pouco tempo que você tem para estudar, da mesma forma que o uso do celular. Programe horários para assistir os seus filmes e séries preferidos. Você quer ir além do conteúdo desse podcast e acelerar ainda mais a sua aprovação? Eu preparei um guia de estudos exclusivo que mostra as 5 dicas comprovadas para passar em concursos e que vai te ajudar a estudar da maneira correta para buscar a sua aprovação mais rápido no concurso dos seus sonhos. Para ter acesso a esse material exclusivo, acesse o meu site www.centropreparatório.com.br e faça o download totalmente gratuito. O link vai estar na descrição desse episódio. Agora é hora de resumir tudo o que nós aprendemos hoje. Como nós vimos, o uso do tempo de estudos não é algo estático, muito menos engessado. Mas é importantíssimo que você tenha controle sobre ele. O mais importante não é o quanto você estuda,
mas sim como você estuda. Com organização, controle e disciplina, você consegue ganhar tempo e evitar o seu desperdício. Nós aprendemos que organizar o tempo é uma questão de prioridades, pois até quando não estamos fazendo nada produtivo, a escolha é nossa. Em seguida, você aprendeu a realizar o gerenciamento do seu tempo, usando um método simples de controle. Para então nós falarmos de uma importante ferramenta do controle do tempo de estudos, a famosa planilha de estudos, onde você pode fazer o seu planejamento semanal. E além disso, nós abordamos o conceito dos hábitos de consistência, que é o caminho natural para incorporar os estudos à sua vida, começando devagar, com o mínimo de impacto e com aumento gradual do tempo de estudo diário. E por fim, eu apresentei algumas estratégias práticas para você conseguir mais tempo para estudar, aumentando o seu tempo de estudos e reduzindo o desperdício de tempo. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe, deixe a sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. E caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre em Concursos do Facebook, pois eu estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E é claro, também através do Spotify e do Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana! Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.